Eu nunca imaginei que eu fosse gostar tanto de livros com alienígenas. Oi, aqui é a Thaís do Pronome Interrogativo e essa semana a Tati Azevedo lançou o seu novo livro, Meu Querido Astronauta, e eu já vou logo avisando que ele está no Kindle Unlimited e está super baratinho. O link pra comprar ele vai estar aqui no box de informações. Mas eu fiquei muito ansiosa pra ler esse livro porque eu já tinha lido A Improvável Annelise e eu fiquei muito apaixonada por essa história, porque a Tati consegue inserir o elemento alienígena de uma forma muito incrível. Não fica aquela coisa esquisita, sabe? Parece que existem alienígenas mesmo. Talvez exista, a gente não sabe. Enfim, eu vou conversar com você sobre Meu Querido Astronauta, que é uma história que eu amei. Meu Querido Astronauta é uma história que vai ser narrada pela Maria Luísa. Ela tem 16 anos e apesar da idade dela e a gente já descobrir que existe um elemento adolescente na história, não se espanta, não sai agora, porque essa história, apesar disso, tem muita coisa pra nos ensinar e eu vou te contar um pouquinho mais pra frente. A questão toda é que a Maria Luísa não gosta de ser adolescente, ela não gosta dessa questão boba, desses grupinhos da escola, ela não consegue querer se adaptar a nenhum deles, mas a gente vai conversar um pouco mais pra frente, como eu disse. Ela mora em Pirinópolis, no interior de Goiás, e pra ela essa cidade é apenas casas históricas e cachoeiras. Acontece que, certo dia, uma família sofre um acidente e o Pedro, que faz parte da escola dela, ele volta pra escola totalmente diferente do que ele era. Ele foi até a biblioteca, que é o lugar favorito dela, e ele parecia meio alienígena. Então a questão toda é que a gente tem um adolescente alienígena. E a Maria Luísa e a Dai, elas vão tentar descobrir o que tá acontecendo. Por que esse alienígena foi parar nessa cidadezinha? O que ele quer? Ele tá sozinho? Ele vai dominar o mundo? Ele vai acabar com a raça humana? O que vai acontecer? Mas o mais interessante disso tudo é que a Tati consegue criar um universo, ela consegue criar uma ficção com referências de outras ficções que transforma a história como se ela fosse realmente real, algo palpável, porque ela usa elementos cotidianos. E isso transforma tudo numa coisa muito legal de se ler, de se acompanhar, porque você fica imerso e isso ajuda muito a você ser absorvido a esse universo, sabe? Você acaba entendendo que não existe um limite pra realidade ou pra ficção e parece ser tudo uma coisa só. E essa é a parte legal de conhecer uma história dela de alienígenas, sabe? Porque ela constrói tudo muito bem, ela constrói como se fosse realmente verdade. E consciente ou inconscientemente, a gente acaba se colocando no lugar da Maria Luísa e da Dai, que é a melhor amiga dela. A gente pensa, bom, será que eu faria a mesma coisa? O que será que eu faria no lugar delas? Mas o mais interessante disso tudo é que a Maria Luísa, ela é uma personagem que precisa lidar com muitas coisas. O fato dela não querer ser adolescente, dela não querer fazer parte de nenhum grupo, o grupo do K-pop, o grupo do rock, o grupo dos nerds, ela não quer fazer parte disso, porque pra ela isso tudo é perder tempo, sabe? Ela conta os dias pra se tornar adulta. Ela não quer dar trabalho pra vó dela, que é muito fofinha. Eu quero apertar essa senhorinha. Até porque a mãe dela já deu trabalho pra avó dela, então ela não quer dar mais trabalho. E ela quer, de alguma forma, contribuir pra vida dela com a avó, sabe? Porque ela não mora nem com o pai nem com a mãe, ela mora apenas com a avó. Só que ela quer ser invisível dentro desse universo que ela tá inserida, que é o adolescente. E a questão toda é que quando a gente se torna invisível, a gente acaba concordando com algumas coisas mesmo sem falar nada. E a gente vai ver muito disso ao longo dessa história. Outra personagem muito maravilhosa é a Dai. Sério, a melhor amiga da Maria Luísa é incrível. Ela consegue acreditar em qualquer coisa que exista. E isso faz com que a gente acredite ainda mais na história, sabe? Ela é um elemento que faz com que a gente seja levado por essa ficção toda e acaba acreditando em tudo que ela tá falando. Ela acredita facilmente que vampiros sejam possíveis ou que, enfim, qualquer coisa de seriado que ela assista seja possível. E ela é uma personagem que transforma a história numa coisa ainda mais leve. O Pedro, que também é um personagem alienígena ao longo da história, é o personagem mais esquisito e fofo ao mesmo tempo. Eu não sei se isso é possível, mas é exatamente isso. Outro personagem que eu acho que é essencial nessa história é o Fabiano. Ele é irmão da Dai, da melhor amiga da Maria Luísa, e ele tem muitas questões pra lidar, sabe? Existem brigas com os pais, existem muitas coisas acontecendo. Só que eu acho que o principal está nas entrelinhas, sabe? Você vai descobrir muito mais observando as entrelinhas do que acontece com o Fabiano, porque são essenciais para a história. E não é apenas uma história sobre adolescentes ou adolescentes lidando com alienígena ou alienígenas na Terra. Vai muito além disso, sabe? É uma história sobre encontrar a própria essência, é uma história sobre viver aquilo que a gente precisa viver, é uma história sobre pessoas que entram na nossa vida e a gente não sabe porque elas entraram
entraram, mas elas entraram porque a gente precisava daquilo, sim. É sobre encontrar aquilo que a gente precisa encontrar e também sobre batalhas que cada um está enfrentando, sabe? É uma história que vai muito além da questão adolescente, é uma história que me surpreendeu muito, é uma história leve, mas ao mesmo tempo que te ensina bastante. Então é um livro, é o tipo de livro que com certeza você vai ler em apenas um dia, porque a narrativa dele é envolvente, você fica preso e, como eu disse, apesar de ser adolescente, apesar de ser leve, ele te ensina muito. Fora que a capa é um show à parte, não é mesmo? Essa libélula não está aí à toa, ela tem uma relação com a história, então só você lendo pra descobrir. Bom, esse é um tipo de livro que eu realmente recomendaria pra você, porque além de estar no Kindle Unlimited, além de estar super baratinho, é uma história com alienígenas, então se você nunca leu uma história com alienígenas, ou então você gosta muito de histórias com alienígenas, vale muito a pena você ler, porque é muito gostosa, é muito leve, é muito divertida e a Tati é um amorzinho escrevendo. Se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha porque ajuda demais. Se inscreve aqui no canal caso você ainda não seja inscrito. E todas as informações sobre a Tati, comprar o livro, tudo vai estar aqui no box de informações. Eu quero agradecer de coração a Tati por acreditar no meu trabalho e por eu ter conhecido esse livro maravilhoso que ela lançou. E também me segue nas redes sociais, hein? A gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo e tchau, tchau!